Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio deste podcast, episódio de número 2, tá bom? Nós temos uma série que se iniciou há alguns dias atrás e estaremos fazendo vários episódios até dar 12 episódios. E aí encerraremos essa série de episódios e faremos uma nova depois, tá bom? Vamos dizer assim, para organizar as coisas, né? Sejam bem-vindos ao nosso querido podcast chamado Conectados em Cristo. Que Deus possa abençoar a cada um de vocês, viu? Ao longo desse podcast, que você possa ser abençoado, avivado, preenchido pelo poder do Espírito Santo e que Deus possa abençoar você e toda a sua família, em nome de Jesus. Se você procura uma resposta, um direcionamento da parte de Deus, também estaremos trazendo mais pessoas também para dizer sobre alguns temas, sobre algumas questões, né, que às vezes nós temos uma pergunta, né, dentro de nós que ainda não foi sanada e que Deus possa abençoar cada um de vocês e que essas perguntas do seu interior possam ser respondidas. É justamente sobre isso que eu estarei falando hoje, né? Nós estaremos tendo nossa pauta aqui no livro de Mateus, no capítulo de número 11, tá? E no versículo de número 28, estaremos lendo junto, amém? Vamos lá. Deixa eu só entrar aqui e estaremos lendo rapidamente, tá bom? Vamos lá. Jesus, né, ele vai dizer, né, naquela ocasião, Jesus diz no versículo de número 25, tá bom, do capítulo 11: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas dos sábios e cultos e a revelastes aos simples. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. E aqui no versículo de número 27 vai dizer: Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece o Pai a não ser o Filho. E aqueles a quem o Filho o quis revelar. Então aqui o versículo vai dizer que muitas coisas foram entregues aos pequeninos, né? Não aos sábios. Muitas coisas foram escondidas aos sábios, né? E foram reveladas, né, para o simples. Sim, porque Deus deu tudo ao seu filho, né? E tudo que é do filho também é do pai. Então aquele que conhece ao pai também conhece o filho, porque aquele que conhece o filho conhece o pai. E aquele que porventura acha que conhece o pai, mas não conhece ao filho, esse também não conhece ao pai. É algo muito, assim, vamos dizer assim, um pouco estranho, né? Da forma que vamos descrever, mas a verdade é que aquele que diz que é do Pai, vamos dizer assim, que é de Deus, mas nega ao Filho, esse também nega ao Pai, né? Porque eles são um só. Então, se Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, se eu nego um deles, eu nego toda a Trindade. Então não tem como eu, vamos falar assim, reconhecer um e não reconhecer o outro, né? Mas a verdade que eu quero trazer para cada um de nós aqui nesse episódio, desse podcast, é que nós vamos analisar o versículo de número 27, perdão, número 28, 29 e o 30. Que é muito aclamado, muito dito, né, em palestras, em pregações, e também algumas pessoas vão trazer algumas verdades a respeito disso, né? E o versículo 28 vai dizer: Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Isso na versão NVI, tá bom? Tomem sobre Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para a sua alma, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, quando Jesus ele vai dizer aqui sobre pessoas, né? Ele vai dizer assim: venham a mim todos os que são cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Então, quando Jesus ele vai dizer para nós, né? Todos, não é só eu, não é só você, mas todos, né? Todos quantos são chamados por filhos de Deus, todos que estão cansados, sobrecarregados, todos. Quando nós falamos sobre todos, literalmente é todos mesmo.
né, não é só uma seletividade de pessoas, mas são todas as pessoas que tiverem nessas condições, sobrecarregados, cansados, e Jesus dará descanso para essas pessoas. Então, quando nós falamos que pessoas não podem acessar a Jesus, nós estamos enganados, entende? Todos quantos necessitarem e quiserem, né, ir a Jesus, elas terão essa liberdade de ir a Jesus. Mas, Mateus, mesmo se a pessoa ela não for de uma certa religião, não importa quem a pessoa seja, não importa qual a religião que aquela pessoa siga, se ela quer ir até Jesus, né, por um certo momento, ou quer seguir a Jesus, né, ser uma pessoa cristã que crê em Cristo, né, que é em Cristo Jesus, ela pode, entende? Então, quando nós falamos que essa pessoa está cansada, sobrecarregada, ou oprimida, né, de alguma maneira, ela pode ir até Jesus. Então, se ela quiser buscar uma segurança em Jesus, e aliviar esse fardo, essa coisa que pesa na vida dela, na alma dela, ela pode ir até Jesus. Não importa quem ela seja, entende? Seja ela uma pessoa que já faz tempo que não acessa a Jesus, vamos dizer assim, uma pessoa que faz tempo que não vai até Jesus, uma pessoa que faz tempo que não conversa com Jesus, ela pode, entende? Jesus, ele está 100%, vamos dizer assim, online, para que você possa acessar ele, entende? Mas Jesus, ele quer muito mais, né? Então, assim, mesmo que eu queira só um momento ali com Jesus, você pode ir até Jesus, mas ele quer muito mais de cada um de nós, entende? Jesus, ele quer muito mais, né, que nós damos a ele muito mais. Então, não venha só em um momento, mas fique com Jesus, sabe? Siga ele. Você não precisa ali de uma certa maneira seguir uma certa religião, mas siga Jesus, entende? Vá até Jesus, se derrame aos pés de Jesus, sabe? Quando nós fazemos isso, quando oramos ao Pai, como eu disse no nosso episódio anterior, na questão de conectar em Deus, conectar em Jesus, é orar. Então, quando nós oramos a Deus, como falamos com Jesus, né, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos nos derramando perante Ele. Então, quando nós fazemos isso, nós literalmente estamos conectando com Ele. E quando nós nos conectamos com Deus, com Jesus, que é a Trindade, enfim, né? Quando nós fazemos isso, nós estamos tirando um peso de cada um de nós, entende? De uma certa maneira. Quando nós buscamos e falamos assim, Jesus, eu estou aqui, Deus, eu estou aqui na sua frente, aqui na sua presença, e eu quero descansar o meu coração, entende? Eu quero entregar para o Senhor tudo aquilo que eu tenho como peso, como fardo, né? E você pode, entende? Independente de quem você seja, você pode fazer isso. Então, assim, quando nós lemos, né, esse versículo, venha a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, eu darei descanso a vocês. Então, Jesus, ele está declarando que quando nós precisarmos, ele está a todo tempo ali, disposto a nos abraçar e nos direcionar a um descanso, e nos trazer paz, trazer descanso para nossa alma, para nossas vidas e tudo aquilo que era de problema nas nossas vidas. Ele quer que você entregue a Ele. Mas entenda, nós não vamos tipo assim, tirar todo o fardo de nós e falar assim, Jesus, agora é com o Senhor, e nós ficarmos com os pés para cima, né? Não, nós, vamos dizer assim, tirarmos esse peso de nós, mas nós falamos assim, Jesus, agora eu quero a sua ajuda, me ajuda. E nós não ficarmos com os pés para cima, né? Vamos dizer assim, literalmente descansar e ficar assim, agora eu vou fazer mais nada. Não. Jesus, ele quer que você descanse nele, entregue para ele, mas que você não tire a sua mão, vamos dizer assim, sem fazer nada. Ele vai fazer por você, mas que você entenda que não é assim como se fosse uma pessoa que seria seu servo, né? Mas ele vai fazer
na sua vida conforme a sua vontade, né, conforme a vontade dele, mas que você não entregue, vamos dizer assim, toda a responsabilidade para Jesus, entende? É nós buscarmos mais uma direção, né? Buscarmos mais uma questão assim de colocar nele as nossas dúvidas, sabe? Tudo que precisarmos, que possamos colocar nele, né? Seja qualquer tipo de dúvida ou questão que possamos deixar sobre ele, sabe? E outra questão que eu gostaria de falar era a respeito do versículo 29. Tome sobre vocês o meu jugo e aprenda de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para a sua alma. Para a alma, né? Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então a necessidade de nós buscarmos a Jesus, entregarmos nele toda essa questão aí, é que nós carregamos algo de pesado. Então nós vamos colocar sobre Jesus, né, nosso fardo, né, nossa carga, e ele vai deixar mais leve, ele vai deixar mais suave. Então quando nós entregamos a ele, nós não vamos deixar tudo para ele, mas vamos ficar mais leves, sabendo que ele vai nos ajudar nesse percurso da vida. Então quando nós entregamos para Jesus nosso fardo, nosso peso, né, nossa carga, nós estamos deixando que Jesus tome o cuidado das nossas vidas e ele faça conforme da vontade dele, né? E que nós possamos ficar mais tranquilos, vamos dizer assim, tá bom? Então, quando nós falamos também sobre cansados e sobrecarregados, né? Não é só na questão espiritual, mas questão também emocional. Entende? Quando nós queremos nos descansar, nós buscamos muitas coisas. Nós buscamos, às vezes, nas baladas, em amigos, em mulheres, em homens, enfim, em alguma coisa, sabe? Que não é de Jesus. Às vezes, nós buscamos em coisas que talvez, em um certo momento, vai descansar, sabe? Vai nos deixar mais tranquilos. Mas quando passa aquele tempo, quando passa aquela certa coisa momentânea ali das nossas vidas que nós achamos que vai preencher, não preenche. E nós vemos que verdadeiramente quem pode fazer isso é Jesus. Quem pode realmente tirar todo o fardo das nossas vidas é Jesus. Quem pode, vamos dizer assim, tirar esse peso e trazer algo mais leve e você continuar com a vida tranquila e leve é Jesus. Quando nós temos uma preocupação tremenda e nós não sabemos com quem conversar, converse com Jesus, converse com Deus. E tenha certeza que Ele vai dar o descanso para a nossa alma. Ele vai dar o descanso para nossas vidas. E saiba que Ele está sempre pronto para nos ouvir, para nos resgatar, para nos abraçar e dar uma resposta. Talvez muitas pessoas buscam em pessoas uma resposta. Mas tenha certeza que quem vai te dar a resposta infalível e perfeita é somente Deus. Às vezes sim, alguém vai ser usado, como eu posso estar sendo usado por Deus para falar com você. Mas entenda, você não vai encontrar em outras pessoas uma resposta para a sua vida. Mas Deus vai te dar a resposta. Então talvez eu possa estar sendo usado, ou alguém, outra pessoa pode ser usada por Deus para falar com você. Ou Deus falar com você também, né, em louvor, na palavra dele, que é a própria palavra dele mesmo, que pode falar também conosco, como está fazendo aqui nesse momento, né? Quando eu falo da palavra de Deus, eu estou esclarecendo aquilo que está sendo dito, né? Então quando nós fazemos isso, quando lemos, ouvimos a palavra de Deus, né, nós necessariamente estamos trazendo Deus para perto de nós através dos nossos ouvidos. E de certa maneira você está sendo preenchida, você está sendo preenchido, capacitado, né? E a resposta pode ser também dita a você através da palavra de Deus. Com muita certeza isso vai ocorrer, tá bom? Deus possa abençoar você, sua família, em nome de Jesus. Vamos orar?
Senhor Deus e Pai, sou grato ao Senhor por tudo que você tem feito por nós, Pai. Abençoa cada ouvinte, Pai amado, que ouviu este podcast. Abençoa, Pai, que possamos ter uma resposta, que possamos, Pai amado, saber que o Senhor está, Pai amado, sempre pronto para nos abraçar, nos preencher, nos capacitar e abençoar nossas vidas, Pai. E agora sabemos, Pai amado, que temos alguém para descansar, alguém para conversar, alguém, Pai amado, para entregar nosso fardo, tudo aquilo, Pai amado, que nos traz jugo, ó, Pai amado, tudo que nos traz, Pai amado, algo, Pai amado, de maldição, algo, Pai amado, ruim, Pai. Que agora, Pai amado, essa pessoa seja abençoada, seja preenchida pelo poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Deus abençoe a você, a sua família, em nome de Jesus. E saiba, Deus está sempre pronto para te ouvir. Deus abençoe. Em nome